acabou de chegar nesse exato momento as aspas do Verstappen. Entrevista... Opa! Vamos ver o que ele disse. Não, tá gostoso aqui o começo das declarações dele. Entrevista para Rachel Brooks da Sky Sports F1. Eu vou fazer aqui o ping-pong, porque o ping-pong tá muito bom, assim, tanto da pergunta quanto da resposta. Ela fala assim: Max, eu imagino que você saiba qual é a minha primeira questão. A manobra sobre o George foi intencional? E ele responde: isso importa? E ela: sim, as pessoas estão assistindo. Ele falou: tá, ok, que ótimo, mas eu prefiro falar sobre a corrida ao invés de um único momento. E aí ela responde: este momento te deu uma penalização de 10 segundos que te deixou na 10ª posição. Então, isso afeta a sua expectativa de título nesse ano. Ele falou: se é que há algum. Então, acho que estamos muito devagar de qualquer forma para brigar pelo título. Acho que isso ficou claro hoje. Sim, tentamos fazer uma estratégia de 3 pitstops e funcionou até que bem. A corrida estava boa, mas precisávamos disso porque a degradação de pneus estava muito alta. Infelizmente, o safety car saiu no fim e acabamos ficando sem pneus. Aí, o pneu duro não era o certo para aquele momento. Com apenas 6 voltas para o fim, todo mundo pode ir com tudo. E ele falou: eu estava com uma aderência muito limitada no pneu duro. Deixa eu ver se ele fala especificamente mais alguma coisa do Russell. Não. Não? É isso, então? Tanto que, assim, a conversa se enrola por mais alguns minutos e a gente tem que procurar o vídeo, mas aparentemente a Rachel Brooks também não tá muito feliz com o Verstappen naquela entrevista. Ela falou assim: então, para os fãs e as crianças assistindo, acho que chegamos ao fim da nossa entrevista. Muito obrigado, Max. Ou seja, deve ter sido um clima horroroso nessa conversa. Assim, a gente sabe, ossos do ofício, né? Nós, muitas vezes, fustigamos os pilotos no cercadinho, mas o Verstappen também não pode se furtar a comentar o incidente. E claro... E ela não fustigou nada, ela fez a pergunta mais óbvia que tinha que fazer. Se ela chegasse lá e não fizesse essa pergunta, ela seria uma completa incompetente, né? Então, inclusive, assim, pegaria mal na perspectiva do público, que era o assunto do isso, momento. É óbvio. Felipe, se quiser emendar aí comentários sobre o que disse o Verstappen, já manda bala. Achei que ele tentou dar uma carteirada aí. Não, tentou. Cara, assim, eu acho... Você sabe o que eu tenho falado sobre o Verstappen, né? O Verstappen é um cara que, na sua consolidação, criou muitos lovers and haters, e andando com um carro pior no segundo semestre passado e nesse começo de ano, até os haters estavam se dobrando. Nesse tipo de situação, a gente vê que o bom e velho Verstappen tá lá, e tá lá, pro bem e pro mal. Gente, tem uma frase que eu acho que é até da psicologia, assim, quando fala de personalidade de pessoas, que uma moeda não tem dois lados. Você não tem uma moeda gorda de um lado e pequenininha do outro. Como quem quer dizer? Às vezes a qualidade e o defeito são muito parecidos. Esse jeito sanguinário do Verstappen, que faz a gente falar, cara, esse cara ganha ou briga com carros piores, é o que faz ele não ter o menor jogo esportivo, né? Como que é? Espírito esportivo, de entender, fiz besteira aí, ou não. Ou responder, mesmo que ele me falasse qualquer cascata. Ele podia ter falado, não, para mim foi um absurdo eu ter sido punido, ele não quis nem responder. Mas se ele respondeu isso para ela, é porque ele sabe que ali ele fez bobagem, entendeu? É isso, acho que não tem muito o que comentar, assim. Aqui, a entrevistadora inglesa entrevistando um inimigo dos pilotos ingleses. Quando são ingleses fazendo arte, eles não pegam pesado. Cara, posso te falar, Jorge, conheço bem a mídia inglesa, é uma coisa que não dá para você pôr num potezinho só, ela é bem complexa, porque ela tem os tabloides, ela tem os sites específicos de corrida, ela tem os jornais sérios, ela é mutante, cara, e esses grupinhos são até separados e tal. Cara, essa pergunta tinha que ser feita, e não importa a nacionalidade da pessoa, entendeu? O Russell é britânico, o Hamilton é britânico, então o Verstappen... Cara, mas o cara faz a bobagem, você vai lá e pergunta. O Guilherme tá rindo, eu fiquei curioso. O que foi, Gui? Vamos trazer de volta o Bortoleto para essa história? Vamos lá. Porque, assim, os pilotos estão sendo questionados sobre esse incidente pelos repórteres. E aí, o Gabriel foi questionado sobre isso. Pegar o trecho final da entrevista que é sobre isso, né? O Bortoleto fala assim, e o Max, terminou? Foi 10º no fim? Aí o repórter responde assim, explica o que aconteceu. Ele falou, ele teve um pequeno piti e acabou acertando o Russell. E aí o Bortoleto só responde assim, ele bateu no Russell? Interessante isso. Excelente, Gabriel Bortoleto. Interessante, de fato, e nos traz aqui ao debate no programa Pod. Galera, se manifestem sobre o assunto. Registrando aqui alguns superchats,
Um deles que ficou pelo caminho, o Suyan nos alertou aqui, ele manda o seguinte: raiva da Sauber, esperaram o Borto ser passado por Norris, Piastri, Verstappen e Hulk, perder mais de 10 segundos em 3 voltas e pararam logo em seguida. Por quê? Eu acho que ele se refere ao primeiro stint, algo que a gente debateu aqui. Valeu, Suyan, obrigado pelo alerta também. O Alberto Gomes: temos que lembrar que o Bortoleto é um rookie, ainda está aprendendo a conservar os pneus de corrida, sendo este, ao meu ver, o problema dele. Piastri demorou 3 anos para aprender a conservar os pneus. Muito bem apontado pelo Alberto com relação ao Piastri e o gerenciamento por parte do australiano. Marcos Farley, o Max faz o seguinte, pede desculpas depois. O Marcos entra aqui num ponto interessante. Um piloto também tem o seu tamanho medido, e aqui entro mais na perspectiva e na ótica do público, pela, digamos, capacidade dele de matar no peito algum incidente e alguma manobra que, porventura, tenha excedido o que a gente entende como espírito esportivo. Nesse caso, se o Bortoleto, aliás, se o Verstappen, perdoem, tivesse dito que, sei lá, acabou passando do ponto, acho que ele sairia um pouco maior até do incidente que pega mal para ele. Queria a opinião de vocês no chat, galera. Mandem aqui os superchats, depois passo a bola para o Felipe e para o Guilherme comentarem também. Não se esqueçam dos likes, só aqui registrando alguns superchats que chegaram. O Max hoje foi desonesto, mas todos os campeões foram assim. Se Bortoleto não começar a reclamar com a equipe e continuar bonzinho, já era. Eu imagino que o debriefing da Sauber tenha aí esses aspectos todos de estratégia. O Cairo Beduti mandou o seguinte: tenho pena dos pilotos brasileiros, a torcida é imediatista e de conhecimento geralmente raso, sempre uma pressão fora de hora. Valeu, Cairo, obrigado aí pelo seu superchat, perdoe a eventual demora para o registro, mas Guilherme, o Verstappen podia ter assumido a bronca, né? Vamos falar a real. Assim, alguém comentou assim no chat que esse era o momento que eu estava esperando há tantos anos de poder criticar tão abertamente o Verstappen. Muito pelo contrário, eu gosto do Verstappen. Eu gosto do Verstappen pelo dentro da pista. O fora da pista eu tenho muitas críticas a ele, um pouco essa questão meio blasé dele. Não sei, assim, para mim o jeito que o Verstappen tá lidando, eu tô esperando virem. O que foi blasé, Gui? Oi? O que foi blasé, Gui? Não entendi. A atitude dele no geral, não tô falando necessariamente hoje, eu vou chegar ainda no meu ponto. O Verstappen tem uma preguiça de conversar com os jornalistas, alguma coisa assim, ele trata... não sei, tem alguma coisa do Verstappen que coletivas dele tem seus momentos engraçados, mas na maioria me cansa ler as coisas do Verstappen. Porque assim, ele tá cansado ali de... saco cheio dessas perguntas. Ok, você está fazendo o seu trabalho, nós jornalistas também estamos fazendo o nosso trabalho. E a pergunta vem porque ele deu no meio do cara. Pô. Exato, e aí a gente chega nesse caso de hoje, e que claramente a repórter da Sky Sports está querendo pegar e perguntar o que todo mundo está querendo saber. É isso. Essa é a questão. Não tá criando pelo em ovo. Não tá criando pelo em ovo, não tá jogando um rumor de que você vai sair da Red Bull e por isso você bateu no Russell. Não, ela quer entender o que diabos você estava pensando naquele momento. E eu acho que é o direito das pessoas saberem, e assim, é direito dos jornalistas também serem bem tratados, não ser achincalhados desse jeito. Então, é isso que me cansa e me irrita um pouco do Verstappen fora das pistas. Essa atitude que ele tem com repórteres é uma coisa que me irrita muito. Registrando mais algumas participações aqui, a gente teve o César Matos mandando mensagem, nosso assinante, o Joelson Carvalho mandou o seguinte superchat: Lance Strogonoff, o Lance Stroll, mimado. Terminou o quali e não foi pesar sabendo que não corria. Segundo consta, o Stroll deu um piti também na garagem da Aston Martin, pelo menos ele fez isso nas internas. Esse rumor, essa fofoca, tá repercutindo lá no paddock de Barcelona. E aparentemente nem mecânicos, engenheiros, nem nada sabiam que ele tava com o voador na mão. Foi uma surpresa para todo mundo, chegou um e-mail ontem, depois da classificação, e pegou todo mundo de surpresa. Então, segundo consta, faz 6 semanas já que ele tem tido essas dores decorrentes daquela lesão de 2023, agora agravada.